Oi, gente, boa tarde, passando por aqui para compartilhar com vocês uma cestinha que eu vou fazer agora para montar alguns kits, certo? Eu vou estar montando um kit com a nova fragrância, né, de noite de verão, que é de amora e flor de pêssego. Aí vou montar ela com o hidratante, a colônia e o sabonete da mesma fragrância. Vou fazer um kit também com o Ilia, roxinho, secreto, que é o que eu tenho aqui disponível, biografia, feminino e também alguns masculinos. E eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui a vocês o que a gente vai precisar para fazer essa cestinha. E a gente vai começar a fazer, porque já tá chegando no final de ano. E a gente tem que ter algumas coisas diferentes para vender, né? Eu vou estar montando aqui com vocês, vou mostrar aqui o que eu vou utilizar para fazer essa caixinha, essa cestinha, tá certo? E nós vamos estar utilizando aqui, vou mostrar para vocês, uma caixa da Natura, certo? Uma caixa daquela maior, que aqui dá para fazer umas 2 ou 3 cestas, porque os kits também não vai ser muito grande. Então dá para fazer umas 3 cestinhas com essa caixa, certo? A gente vai estar utilizando uma caixinha, uma caixa dessa, certo? A gente vai estar utilizando uma pistola de cola quente. O produto, né, que a gente vai usar, mas para montar a caixa a gente vai precisar de ou uma fita para medir bem direitinho, ou uma régua. Ou se tiver os dois, melhor que você mede e faça a linha com a régua, né? A gente vai precisar de lápis para marcar, onde a gente vai cortar. A gente vai precisar de tesoura. A gente vai precisar de estilete para facilitar o corte. A gente vai precisar do bastão de cola. Para montar a caixa, por enquanto, só vai ser isso. Eu vou utilizar isso aqui, talvez, para fazer os furinhos na hora da ornamentação da caixa, para colocar algum laço, alguma tag, alguma coisa, certo? Mas, por enquanto, ele vai ficar ali. Certo? Então, é o que a gente vai utilizar agora, para poder montar essa cestinha. Então, eu vou estar utilizando um lápis aqui para marcar, a régua e a fita. Porque essa régua é pequena, ela vai até o 19. E a fita tem 1,5 m, então é melhor medir com a fita e passar a régua, que eu não achei a outra, a maior pequena. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir espaço aqui na mesa. E vamos desmontar essa caixa, que não é difícil. Ela é uma caixa montável e desmontável. Ela é desmontar ela facilmente aqui, soltando aqui embaixo. Ela tem esses buraquinhos aqui, porque ela é encaixada. Então a gente solta ela aqui e puxa. Vai puxar ela aqui pra não rasgar. Não ser meio dura. Aí ela solta bem rapidinho, sem rasgar. E aí agora o outro lado. E aí agora a gente desmontou a caixa toda. Eu vou cortar aqui esses pedaços das laterais. E nós também vamos utilizar, certo? Vou só deixar no cantinho, mas nós vamos utilizar também para fazer as cestinhas também. Eu vou precisar fazer. Vou precisar fazer 6 cestas. Vou fazer 6 kits diferentes. Serão 3 femininos e 3 masculinos. 4 masculinos. Então vão ser 7 cestas. Então eu acho que vai dar. A unidade que eu gostei, vai dar 5 cestas. Então a gente vai começar cortando a caixa, né? Porque a divisão dela, aqui dá pra montar uma cesta, talvez duas, dependendo da quantidade de produto que vai ser colocado. Então aqui dá pra montar 2 cestas. Essa do meio dá pra colocar também 2 cestas. E a outra vai dar 2. Agora, se a cesta for muita coisa dentro, então a do meio dá uma cesta bem grande, essa parte do meio. Dá uma cesta bem grande. E essas partes laterais também dá uma cesta grande. Posso botar aqui com o estilete para depois passar a tesoura, porque eu não vou cortar. Então ele picota muito. Se a caixa tá novinha assim, o papelão novinho assim, então bom, deixa solto. O papelão tá assim durinho, sem ser aquelas caixas que foi molhada, aquelas caixas que foram amassadas. Essa daqui é nova. Ó, bem durinha, bem firme. Vamos deixar a gente cortar. Eu vou começar fazendo com essa parte do meio da caixa. Porque eu vou fazer esse kit do roxinho, e como essa parte é a parte maior, e esse kit é maior também, ele tem mais coisa, então eu vou precisar de mais espaço, então eu vou precisar até essa parte do meio aqui, certo? Então nós vamos começar marcando tirar esse restinho, ó, que tá todo, que não vai servir, dos dois lados, e deixar ela limpinha nas laterais, para que a gente possa começar a fazer a marcação da caixa, certo? Então aqui eu já marquei a partezinha, eu vou tirar. E já passei o estilete também para facilitar. Então aqui eu cortei, né, esse outro lado. E agora a gente vai começar a marcar onde a gente quer o espaço para a caixa. Eu quero fazer as laterais altas para que fique mais, o presente fique mais guardado. Porque se a gente fizer as laterais rasas, ele não segura tanto, fica tombando dentro, passando. Então, para que fique firme, eu prefiro fazer as laterais mais grossas, certo? Então a gente vai ver quantos centímetros dá para fazer aqui em cada lateral dessa, em cada lado. E o espaço que vai sobrar no meio, certo? A gente tem que fazer uma marcação que fique um espaço bom no meio, porém as laterais fiquem todas no máximo 3 a 4 dedos de largura lateral
todas as laterais, as 4 laterais da cesta, certo? O espaço tem que ficar um espaço bom dentro, porém um espaço que o produto não fique se mexendo dentro. Acho que vocês estão me entendendo. Essa parte aqui, então essa parte lisa aqui, a gente vai colocar pra ficar a parte de fora, né? E essa parte que tem nome vai ficar dentro pra ser o fundo da caixa. Então a gente tem que medir por aqui. A gente vai medir na parte que tem essas coisas arriscadas aqui, essas imagens, né? Então aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a medir aqui, certo? Eu creio que dê pra fazer aqui uma quantidade boa aqui de espaço. Em todos os lados. Tem que ser pelo menos 3 dedos. Pra ficar uma largura boa. A largura vai ficar muito grande. A gente tem que diminuir mais o espaço do meio. Ó, porque senão vai ficar muito espaço no meio. Ó, o espaço enorme. Então a gente tem que diminuir mais. Ó, aqui vai ser maior. Eu tenho colocado 5 centímetros. Então eu vou colocar... Deixa eu ver, pra não ficar também tão ó, cobrindo com o produto. Vou colocar aqui 7,5. 7,5. Vamos ver. Vou colocar com o espaço dentro. Acho que agora vai ficar um espaço bom. Caso fique pequeno, a gente tirou o meio, deixa só o 7. Mas vai ficar um espaço bom. Fica um espaço até bom. Vou tirar o meio e vou deixar 7. Acho que 7 dá certo. 7 fica melhor, 7 fechado, 7 centímetros em cada lateral. Vou tirar meio de cada, pra não ficar tão pequeno o espaço de dentro. E eu tô fazendo aqui agora com vocês. Eu não tinha marcado nada ainda, não tinha feito nada. Eu deixei pra fazer agora, pra gente fazer junto, certo? Se vocês quiserem já ir fazendo aí, acompanhando, aí a gente faz junto. Pronto, aí agora a gente vai marcar pra cortar. Marcar com calma também, pra gente não marcar errado na hora de cortar pra pouco. Então aqui a gente marcou, ó, são aqui lados. E esse espaço aqui é o espaço da cesta, certo? Eu tô olhando aqui, eu acho que eu vou ter que diminuir só um lado aqui, pra que a cesta fique mais quadradinha. Mas aí na hora do corte a gente corta e vai olhando. Aí no final eu deixo pra vocês a medição certa, porque eu faço cestas, mas eu não fazia assim, com a largura assim, grossinha. Mas aí eu comecei a perceber que minhas cestas, mesmo colocando o papel dentro pra firmar o produto, mesmo assim, quando eu colocava na sacolinha, ficava solto, sambando. Então, eu estou testando agora, porque na minha visão, com as laterais mais largas, elas vão ficar mais seguras. Então, é o que a gente vai fazer, certo? A gente vai cortar agora, e aqui, nesse espaço aqui, eu vou marcar pra diminuir essa parte do meio. Não vou deixar tão pequeno também. Porém, eu quero diminuir mais, pra não ficar tanto espaço dentro, porque o espaço de dentro é que deixa o produto sambando. O produto solto. E aí a gente vai ajeitando, vai diminuindo, até dar certo, na hora da certa. Oi. E agora a gente vai marcar aqui, pra eu poder medir certinho pra vocês aqui o tamanho que eu deixei.
por 36 por 29. 36 por 29. As laterais ficaram 7 centímetros. Cada lateral. 36 por 29. Laterais 7 centímetros. E dentro da caixa ficou com um tamanho de 15 por 22,5. 15 por 22,5 dentro. O tamanho do papelão total ficou 36 por 29. E as laterais cada uma com 7 centímetros. Certo? Então a gente vai olhar, a gente vai tirar as partes que tiver passando, torta. E a gente vai deixar bem retinha para começar a montar essa cesta, certo? E ajeitei aqui, gente. E já marquei com o estilete aqui pra gente colocar esses quadradinhos aqui, certo? Pra gente começar a montar a caixa. A gente vai tirar esses quadradinhos. A gente passa o estilete e depois passar a tesoura, que é só pra tirar o papelzinho de baixo. Mais fácil. E nem colocar tanta força assim pra cortar, né? Porque como o papel é duro, se a gente for só cortar com a tesoura, a gente vai ter que fazer uma forcinha. E quando a gente passa o estilete primeiro, antes de cortar, facilita, porque no instante sai. No instante a gente corta. Depois que a gente fazer 7 cestas, a gente tem que dar um jeito de agilizar, né? Porque 7 cestas é 7 cestas. Então aqui a gente cortou, ó, ficou assim. Certo? Aí agora, vou olhar se é uma coisa torta, pra consertar. Eu não gosto de fazer as coisas tronchas. Vou fazer bem retinha. Acertar bem direitinho. Porque às vezes a pessoa acaba gostando da cestinha e vai utilizar para guardar alguma coisa. Então a cestinha tem que ficar bem, quase perfeita, né? Ela não fica totalmente perfeita porque a combinação da pessoa não é muito boa. Mas o mais retinho possível a gente tem que deixar. O mais retinho que puder ficar, né? O mais ajeitado possível a gente tenta deixar. Para não correr o risco de ficar nada torto. E sempre medindo para ver se tá tudo nos eixos. Eu gosto de fazer assim, porque pra não ficar nada faltando, nada aqui. Então tá tudo certo. 7 centímetros, 7 centímetros, 7, 7, 7. E aqui no meio, 15 por 22,5. Certo? Vamos começar a montar agora. E deixa eu dizer a vocês, eu vou utilizar esse papel que vem com as sacolas da Natura para cobrir o fundo, certo? Então, eu vou cortar ele aqui. E vou utilizar ele para colar o fundo. O fundo dessa sacola. Vou pegar um maior e desse assim. Ok, pra ficar tudo marronzinho. Pra não ficar aparecendo também essas marcações. E não ficar aparecendo nenhuma letrinha. Bom, gente, então a gente vai cortar. Vou colar aqui no fundo do daqui. A gente vai utilizar o máximo que der pra utilizar. Vou cortar assim. Vou abrir aqui. Gente, eu vou dar uma aceleradazinha no vídeo, porque eu falo devagar. Eu falo um pouco lento pra tentar explicar mais, assim, o máximo que eu puder explicar, pra ficar fácil de entender. Aí eu vou dar uma aceleradazinha. Vai ficar melhor pra vocês entenderem, certo? Aqui eu coloquei um estilete que fica mais retinho. Aí a gente abre e cabe todo o papelão, certo? Então a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar o papelão em cima, fazer o desenho do papelão na folha, nessa folha, pra poder cortar certinho. Eu vou fazer com, vou pegar um hidrocor, melhor. Eu vou fazer esse desenho. Ó. Vou apenas desenhar. O papelão que a gente utilizou, que a gente cortou, marcou todo, vou desenhar ele na folha. E depois começar a chover. Aí a gente vai cortar isso aqui e colar pra aqui dentro ficar marronzinho, sem nenhuma marca de nada. A gente vai cortar.
Esse vídeo vai ficar um pouco inteiro. Bom, gente, então aqui eu recortei. Aí antes de colar esse papel aqui no papelão, eu vou marcar as partes que a gente vai dobrar. Vou marcar com o estilete. Não tão fundo porque a gente não vai cortar. Eu vou passar só por cima da linha que a gente fez a marcação aqui, pra facilitar na hora da gente dobrar. Porque quando a gente colar o papel, não vai ter como mais a gente passar o estilete por cima. Porque senão vai rasgar o papel. Então a gente passa o estilete antes, pra facilitar na hora que a gente for dobrar. Não afunda com tanta força não, porque senão vai parecer que você quer cortar. Então aqui a gente vai já facilitar aqui a nossa dobra. Ó. A cestinha vai ficar assim. Ó, então aqui tá certo. Agora a gente vai colar o papel. E Deus queira que dê certo na hora de dobrar, né? Eu tô fazendo aqui, tô testando com vocês. Eu ainda não tinha feito desse jeito, mas a ideia bateu. E eu vou colar aqui com cola branca, tá, gente? Porque é cola branca. E eu acho que eu nem abri ainda. Fechou. Vou aproveitar até fazendo aqui todinho. E a gente vai estar passando aqui a cola branca. Bem passadinha, gente, vai ficar bem coladinha, pra não correr risco de soltar. Vou colocar. Aí a gente vai colar aqui o papel. Passa bem, vai ficar bem coladinho. Esses papelzinhos aqui, que vem com as sacolas de presente, vem com... igual que eu comprei sacola, aquele que vem com 10 sacolas que eu comprei. Então eu guardo, porque serve pra gente utilizar em muitas coisas. Serve também pra quando a gente não tiver sacolas mini, a gente fazer aquelas sacolinhas pequenininhas, pra colocar um batom, uma coisa miúda. Às vezes a pessoa quer só com um perfume desse tamanhozinho. Aí quando a gente não tem uma sacola mini, a gente aproveita essas marronzinhas, reutiliza e faz. Dá pra fazer, dá pra ficar bonita. É só a gente usar a criatividade, né? A gente colocar a nossa criatividade, colocar algumas tagzinhas, ou tags, depende, tem gente que diz tag, tem gente que diz tag. Adesivo, fica bonito. Ó. Aí, a cola vai secando e vai assentando mais. E aqui a gente vai acertar, ó, os pedacinhos que ficou passando. A gente vai corta e ajeita, e vai ajeitando até ficar bonito. Isso aqui. E agora a gente vai entrar na parte de colar. Vamos colar. Bem, gente, daí aqui, ó, eu tô já fazendo um jeitinho, amassando, né, pra poder colar. Agora a gente vai colar aqui com a cola quente. Vamos começar por essa parte aqui. E a gente coloca a cola assim, no cantinho. Dos dois lados. Dá uma seguradinha pra colar. Aí, vamos colar em cima também. Tudo certo? Aí a gente vem, passa a cola aqui. E aqui. Dá uma segurada pra colar. Enquanto isso, a gente já vai pensando no que vai fazer pra enfeitar essa caixinha. Aqui é assim, a gente fazendo as coisas e o menino avisando. É assim mesmo. O negócio é não desistir, não deixar de fazer, né? Deixa eu levar aquela coisa aqui. É bom pra deixar a coisa dar certo. Olha agora, eu só vou dar um jeito aqui. Assim. A caixinha já está pronta dentro, já está forradinha com um papelzinho, pra não ficar nenhum. Fica assim, em cima da cola, porque é pra você espalhar bem a cola. E como eu tô sem pincel aqui, porque eu não encontrei meu pincel pra espalhar a cola, porque se eu for espalhar com o dedo,
Depois, quando eu fosse ajeitar a caixa, ia ficar na caixa toda, ficar toda suja de cola. Então, aí eu coloquei só com o aplicador da cola mesmo. Ó, e tá aqui nossa caixinha pronta, bem, sem muita feiura, que a gente vai ajeitando. Vai ajeitando pra ficar o mais perfeitinho possível, certo? O mais perfeito possível. E agora o que a gente vai fazer? Vamos enfeitar. Eu vou utilizar aqui para enfeitar essa caixa, essa fita. Vou colocar aqui ao redor dela, vou colocar cola quente também. Vou só colocar ao redor dela, não vou fazer mais nada. Só colocar essa fita. Porque o produto em si já vai chamar um pouco de atenção, né? Então aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola. Segurar a pontinha dela. Apertamos aqui com essa fita. E agora a gente vai finalizar. Vou botar pra você, tá dentro. Vou com esse aqui. Ele é bem fininho, vou utilizar dois. Agora vou colocar os produtos. Vamos ver agora se vai dar certo. E ele não vai ficar dançando. E ainda ficou grande a caixa. Se for pra ficar bem justinha, tem que ser ainda um pouco menor. Vou colocar a caixa de sabonete aqui também. E já vem prensar mais, né? Tá bem prensadinho mesmo. Agora sim. Tá. Ó. Então, vai colocar mais papel. Pegando a passada aqui atrás. Bem ajustado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aí só falta o saco transparente. A gente dá um nozinho pro laço. A gente coloca o laço. E aí finaliza essa caixinha, certo? Eu vou pegar um lacinho ali que eu tenho pra colocar aqui na frente. Vamos fazer uma cestinha de papelão para montar lindos kits. Bora, Eu vou bora. botar aqui para mostrar pra vocês uma cestinha que eu vou fazer agora, pra montar alguns kits. Sempre montando aqui com a nova fragrância de doce de verão, que é da Mãe Pouco. Aí vou colocar hidratante, a colônia aqui, se você não tá vendo. Vou fazer aqui também com o Ferrinha, o gin, que é que eu vou fazer comigo. Grafite, Ferrinha e alguns açúcar. E eu vou fazer com vocês. Vou mostrar pra vocês para realizar essa cestinha. E a gente vai começar a fazer. Eu já tenho e a gente tem algumas coisas diferentes da Ferrinha. Eu vou mostrar pra vocês, mostrar que eu vou precisar fazer esse caixinha, esse kit, certo? E nós vamos fazer com vocês uma caixa agora, certo? Vamos pegar maior, que é pra fazer uma chuva, vocês, porque vocês estão fazendo, nós vamos umas 3 cestinhas nessa caixa, certo? Eu vou fazer uma caixa, uma caixa, a gente vai utilizando a de corrente.
Produto para passar a caixa, vai precisar de uma fita, da linha, com a rede. Ou seja, você passa a com a rede. Você vai precisar de lápis, pra cá, para colocar. A gente vai precisar de tesoura, a gente vai precisar de estilete, para fazer o copo. A gente vai precisar de água de cola. Colocar uma caixa por enquanto, vai ter, se talvez para fazer os meninos na hora da caixa, colocar a laço, o modelo, você por enquanto, você vai colocar a água, para alimentar. Esse eu vou fazer uma marca a rede, e a vai ter, eu vou fazer de novo. Não fica também, então, eu vou fazer uma chave, a rede. Então, devemos fazer uma vista na mesa. Vamos desmontar essa caixa, para uma caixa, eu fiz aqui, porque vai encaixar, então, isso aqui. Para que fique mais menor. Se ele mais materiais rasa, ele não se preocupa com a manutenção, para que fique, eu preciso fazer materiais mais grossos, certo? Então a gente vai ver quantos centímetros dá para fazer aqui em cada material cada lado. E isso faz basicamente, de fazer uma marcação que fique fácil no meio, porém, materiais fiquem todas no máximo 3 a partir de largura, lateral, todos os materiais para ajudar, para ficar uma forma bem fácil. E o produto não fica se mexendo dentro. Essa parte aqui, então essa parte aqui, a parte de fora, né? E essa parte tem nome, a cadê, para colocar na caixa. Então a gente vai vir, a parte tem essas grandes cabeças, imagina. Então a gente vai fazer. Eu deveria fazer aqui uma boa aqui embaixo. E todos os lados, pelo menos 3 dedos. Para cá, boa. E eu não tenho muito fácil. Acho que eu não faço muito fácil. Eu não faço mais. Eu vou fazer isso, eu vou colocar. Eu vou fazer então, eu vou fazer 7,5. 7,5. Aí, eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Faz o que tem, faz o que eu rei, depois você. Agora eu vou fazer. Vou abrir no chassi. 7,7 chassi, agora eu abri, tá? Então tá pronto, e tem que fazer. E vou fazer aqui, não vai nada ainda. Deixa eu fazer agora. Vai fazer isso, vai fazer mais ali, tá vendo? Vai, agora vai, vai. Não vai nada, mas já tá bom. Tá bom? E esse passo aqui eu faço assim. Eu vou aqui, eu vou chamar aqui. Vai ter mais para mim. Mas eu vou colocar. Aí eu faço isso aqui. Eu faço isso, mas eu não fazia assim com a próxima assim. Mas eu vou fazer mesmo colocando papel dentro para firmar, porque mesmo assim, colocar essa coisa. Então, eu estou fechando agora, finalizando com as palavras assim. Então, vai fazer. Você vai colocar agora. E aqui, nesse caso aqui, eu vou marcar para e essa comigo. Vou deixar para um tempo também. Correndo. Eu vou mais. Vai marcar espaço, depois espaço dentro. É que deixa eu colocar. Vou. E aí vai essa coisa. Oi. Eu vou marcar para ver se eu consigo fazer. Laterais, 7 centímetros. E dentro da caixa, então, tamanho de 15 por 20. Quem não vai ver? Olha para colocar por 15 por 20. E a lateral não vai virar. A parte de passando, toca, ele vai já começar a fazer essa e já tem como ele vai colocar essas coisas aqui. Então, vai colocar, vou deixar aqui. Passar o jeito, vai só, vai dar um embaixo. Mais fácil. E agora, vai colocar essa parede. Eu vou colocar dois para você. E vou embaixo dele, vai colocar assim, não sai. Vai fazer ali, eu vou agora. Vamos fazer outra. Vai separar. Vai separar bem pouquinho. Porque a pessoa acaba mostrando, vai ter que vai pisar a galera. Então a gente fica bem, vai deixar. Então fica bem,
a colocar aqui o ventilador. Mas o mais aqui possível, a gente deixar o mais aqui colocar, né? O mais adequado possível a gente tem, gente. Pra não querer ficar nada e sem ninguém avisar, tudo existe. Eu vou fazer assim também, não ficar nada com a câmera. Ele veio 15 e pouco, ele dormiu. Pega o canal, e ele já vocês, eu vou usar esse papel. E vem com essa coisa, para ver o fundo, certo? Então, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer. Vou usar já, o próximo. Eu vou fazer essa coisa, eu vou fazer aqui, ok, tá com não. Não vai fazer essa coisa. Não vai fazer nem oito. Vou usar demais, tá? Vou aqui, não vai bom. Não vou usar mais tempo, vou passar. Vou aqui. Vou usar assim. Vou vir para o eu vou fazer mais, assim, o máximo que eu vou ficar dele. Aí eu vou fazer assim, tá com negócio, beleza? Aí eu vou fazer mais aqui. Agora já ficar de fogo, tá? Então, a gente vai aqui, eu vou colocar na folha, na folha, pra colocar, certo? Eu vou fazer esse desenho. Vou desenhar. Desenhar, o papel aqui, eu vou desenhar aqui no fundo. Aí eu vou colocar aqui e falar, pra ficar finalzinho, sem abrir. Aí eu vou colocar esse papel, eu vou marcar a parte para dobrar. Vou marcar a parte não vou cortar. Eu vou marcar um pouquinho rabinho, a gente fez uma marcação aqui, para facilitar a dobrar, eu vou colocar o papel, não vai demorar muito fácil. Eu vou marcar o papel, vou marcar a parte antes, para facilitar a dobrar. Não, a segunda não tem que cortar, não vai dobrar, facilitar aqui, vamos lá. Vou, você tem que assim. Agora você, eu vou colocar o papel, e você quiser dobrar, eu vou fazer a vocês, eu não vou deixar mais. Aí vem, bater, embora, tem problema. Já tinha vindo. A gente vai passar agora. Vem passar, a gente vai bem coladinho, tá bom, já tá. Vamos colocar o papel. Passa bem, passa bem coladinho. Esse papelzinho aqui, que vem com a sacola, esse desenho aqui, vem com... eu gosto de colocar sacola, que lá vem sacola. Eu comprei dois baixos, porque certo, a gente utiliza muitas coisas. Certo, eu vou pegar a sacolinha, fazer a sacolinha pequenininha, pra colocar uma de uva. Às vezes eu coloquei pra fazer sozinha. Aí eu tenho sacolinha, eu vou fazer já fiz, a gente faz. Dá pra fazer a sacolinha, é só de verdade. Eu vou colocar algumas tagzinhas colocadas, depende do tag, do tag. Adesivo, ó. Agora você vai fazer assim, a gente vai secar o próximo. Passa, tá bom? Vamos lá, finalmente, vamos lá. A gente vai entrar na parte de polo, vem aqui, eu vou fazer um biquinho, passando na cabeça, vou colocar aqui na cabeça, e ele coloca assim, um pouquinho, dois lados. Nossa, aí, igual assim, certo, olha, passa aqui, e aqui, nossa, cuidado, tá? Isso, agora atenção, bota pra ficar, e a mão vai fazer ali, assim, vou repetir, não já tá bem, deixa eu ver, eu já fiz assim, eu vou colocar aqui, mas assim, acho que eu já consegui colocar aqui, fica assim, agora você está no colo, não sei se sabe, eu não vou usar a cor, depois que eu tiver eu vou usar a ficar, para que eu então, aí eu vou colocar a cor, e já começa a chicar, então, sem muito, sem muito, sem muito, mas eu vou fazer mais espírito possível, certo? Vamos fazer possível. E eu vou fazer, vamos ver. Eu vou utilizar aqui nessa caixa, vou colocar agora a porta também, eu só coloco bem, só coloco isso, porque eu vou precisar de uma coisa assim, aqui, eu vou segurar aqui, né? Passa aqui, agora, vamos botar
você aqui. Você aqui. Direitinho, eu vou tirar. Agora eu vou colocar o que vai ser. E eu vou fazer. Bem,